Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, né? Um dos grandes presentes aí do meu período de mestrado, que são os meus amigos que eu fiz lá na Unicid. E hoje a gente está trazendo especialmente Daphne Porte Nascimento. Tudo bom, Daphne? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Obrigadão pelo convite. De verdade, estou muito feliz de estar aqui. A Daphne é uma grande colega que a gente se aproximou muito no mestrado, né? Amiga dos cafés, porém a pandemia não está deixando a gente tomar nossos cafés, né, Daphne? É verdade, infelizmente, né? E o Rafael Gracicalage também, tudo bom, Rafa? Tudo bom, Fuco? Prazer estar aqui também, Daphne, com você, né? A gente se conheceu mais tarde, acho que foi na IASP, se eu não me engano, mas Verdade. é um prazer a gente bater esse papo aqui. Para quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite aí, como sempre. Muito bom. E hoje a gente vai conversar de um assunto que foi o tema principal, né, do doutorado da Daphne. A Daphne tem uma história de profissão aí muito legal. A gente quase perdeu ela para a Austrália, mas ela voltou para cá. E Daphne, conta um pouquinho, antes da gente entrar no assunto mesmo, né? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional aí, para a gente entrar no assunto do seu doutorado. Tá ok. Bom, eu sou formada em fisioterapia na Unicid. Logo depois que eu me formei, eu fui para a Austrália. Fiquei lá 4 anos, quase fiz um doutorado lá. Mas me envolvi muito com pesquisa, né? Lá já comecei a trabalhar com pesquisa tanto na área de metodologia quanto dor lombar e musculoesquelética em geral. Eu colaborava em alguns outros grupos lá também. E tentava fazer o doutorado lá, né? Tentei aplicar umas vezes para bolsa lá, mas no final já estava lá tanto tempo que eu decidi voltar, porque eu não queria ficar lá tanto tempo mesmo. E decidi voltar, falei, ai não, Leonardo Costa, ele fez doutorado lá, conheci ele lá. E quando ele veio para o Brasil, ele foi para a Unicid, onde eu tinha feito a graduação. Falei, nossa, perfeito, vou fazer doutorado com ele. Daí fiz doutorado com ele, terminei em 2019. E o foco dos nossos projetos foram interpretação de dados, qualidade de descrição de texto em pesquisa em saúde, não só dentro da físio, né, mas também em saúde em geral, e qualidade metodológica também, principalmente de ensaios clínicos e revisões sistemáticas. Então foi bem metodológico, um formato diferente do convencional, né, que o pessoal normalmente faz algo mais clínico, né? O meu foi um pouco mais para a área de metodologia. Hoje em dia eu trabalho mais na área clínica, coisa que eu nunca larguei, sempre trabalhei na área clínica desde que eu me formei, junto com a área acadêmica. E hoje em dia estou mais na área clínica até, mas tenho feito algumas aulas, né, de tanto na metodologia quanto dentro de ortopedia também, mas a minha paixão é metodologia, sempre foi. Muito bom. E isso é muito importante, né? A Daphne acabou seguindo uma linha de pesquisa que, particularmente antes de entrar no mestrado, eu não conhecia, que são linhas específicas metodológicas, né? E é muito interessante começar a olhar com detalhes para todos esses processos metodológicos, né? A gente fica toda hora falando de prática baseada em evidência, viés, como que aplica na prática clínica, né? Mas tem um lado que é específico da qualidade científica, de como que essa pergunta foi elaborada, toda a interpretação, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Então, para começar, o assunto principal que a gente vai falar um pouquinho é de spin, interpretação dos artigos. Eu vou pedir para você começar com isso, Daphne, definindo o que é um spin, né? E o que isso repercute caso aconteça, né? Então, fala para a gente dessa problemática aí. Bom, o spin nada mais é simplesmente do que uma interpretação exagerada de dados. Então, interpretação exagerada de resultados de uma pesquisa. Um exemplo clássico que eu dou, que eu sempre dou nas minhas aulas sobre spin e que é real, de um ensaio clínico que teve de um grupo de pessoas com dor lombar aguda e eles aplicaram em um grupo kinesiotaping e algumas orientações, né, para melhorar a dor lombar, e no outro grupo só
orientações. Daí, tanto no resumo quanto no texto, eles concluem que teve uma melhora significativa tanto para a dor quanto para a incapacidade. E daí, se você lê só o resumo, né, você lê aquela conclusão, você fala, opa, vou aplicar kinesiotaping na lombar do meu paciente, né? Ou mesmo do texto, se você lê o texto completo ali, você vai direto na conclusão, mesma conclusão que você vai tirar. Agora, se você sabe interpretar resultado e você vai lá na tabelinha dos resultados dentro do texto, né, não no resumo, você consegue ver que tem de diferença tanto para dor quanto para incapacidade um número muito pequeno, que estatisticamente é significativo. Porém, clinicamente, por exemplo, para dor, numa escala de 0 a 10, falava que melhorava um ponto entre um grupo e outro. Agora você pensa, vale a pena fazer o paciente com dor aguda se deslocar de casa, pegar sei lá quanto tempo de trânsito, independente se é perto ou longe, gastar dinheiro na fisioterapia para ter orientações e aplicação de kinesiotaping para ter um ponto de melhora? Talvez até tenha uma pessoa ou outra que escolha, tá bom, eu quero um ponto de melhora, minha dor está muito ruim. Porém, existem outros tratamentos que vão te dar uma melhora muito maior, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que ter também, né? Vale a pena? Não, não vale. Então, se você sabe interpretar o artigo, o resultado, você não cai nessa do spin, né? Não cai nessa interpretação exagerada que o autor dá na conclusão do estudo dele, tanto na do resumo quanto na do texto. Então, basicamente, o spin é isso, é essa interpretação exagerada que os próprios autores dão quando eles concluem os seus resultados dentro de um artigo. Perfeito. E eu acho bem interessante, né, Daphne, se a gente começar a aprofundar esse assunto, e entendendo qual realidade que a gente tem hoje, a gente tem uma situação hoje que a mídia social é o nosso maior canal de informação. E aí, muitas vezes, naquela postagem que alguém faz, naquela hora de mostrar os resultados, vem uma frase muito pronta que não tem nenhum esforço do leitor de ter que reinterpretar ou não aquele dado. Então, simplesmente a pessoa quer a mensagem, funciona ou não funciona, faz ou não faz. E nessa hora a gente acaba deixando tudo muito superficial em relação a toda a interpretação do artigo científico, né? E aí a gente começa a tirar toda aquela parte crítica que é muito importante, né? E ele acaba sendo um grande reflexo, né? E aí tem muitos impactos que isso podem repercutir, tanto na área acadêmica quanto na prática clínica, né, Daphne? Então, assim, ela tem papers específicos disso. Fala um pouquinho dessas repercussões aí, quais são essas reais problemáticas de acontecer um spin. Bom, acho que um exemplo bem atual que a gente tem de dentro da pandemia, que aliás eu acho que a pandemia, tudo tem seu lado positivo, né? Então acho que a pandemia teve um lado positivo que foi até alertar um pouco para isso, né? De o quanto é importante a gente saber interpretar resultados de artigos para não fazer besteira na parte clínica, né? Então, um exemplo clássico é da hidroxicloroquina, né? Se a gente for ver, não tem evidência ainda de que tem algum benefício, pelo contrário, a gente sabe que foram comprovados alguns efeitos adversos até, né? E ainda assim a gente sabe que tem gente que toma, a gente sabe que, enfim, recomendam, tem médicos que recomendam ainda, né? Então, é um exemplo que a gente vê que pode prejudicar muito o paciente, porque um dos defeitos, se eu não me engano, é problemas no coração, de rim, não é? E, poxa, né? A própria doença já pode dar algum problema com isso e vai tomar um medicamento que piora ainda mais a condição cardíaca do paciente, imagina? É super maléfico, né? E tem também alguns estudos na área de oncologia, né? A gente pensa, fisioterapia, a gente aplica alguma coisa, a gente não mata nenhum paciente, né? Graças a Deus, mas na área da medicina é um pouco mais complicado, né? Oncologia, né? Esse exemplo que a gente está dando agora do Covid, são muito mais complicados, né? Como o SPIN pode interferir na prática clínica de uma maneira pior possível, né? Com a morte, com esse desfecho horrível. Então, acho que é um dos pontos mais importantes do SPIN, né? Mas considerando para a nossa área de fisioterapia, a gente pode sim prejudicar o paciente também, né? Pode causar algumas coisas que não vão trazer benefícios e também poder trazer algum efeito adverso para o paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de escolher a terapia, dependendo da condição que o paciente tem, né? Qual que é a condição musculoesquelética que seja,
para tomar uma decisão correta com relação ao tratamento mais efetivo para aquele caso, né? E o que você falou do tempo, com relação às vezes as pessoas querem a resposta pronta, né? É muito verdade também. Foi uma das coisas que a gente mais viu, é falta de tempo e de interesse também, às vezes, né, da pessoa ir procurar. Falta de tempo, eu digo até um pouco até por mim. Na área clínica, às vezes a gente, tô com dúvida se eu faço isso ou aquilo. Daí eu paro, né? Eu particularmente tenho a paciência de entrar e pesquisar e tudo mais, mas às vezes você quer uma coisa rápida, pronta, tá na dúvida ali, você vai ler, né, aquele jeito rapidinho e não filtra tanto. O correto mesmo, claro, é a gente pegar um tempo para isso, sentar, ler certinho, interpretar e utilizar. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não faz isso, né? No dia a dia, correria, você quer resposta pronta mesmo, né? E uma das problemáticas que eu acabo vendo muito, né, até na elaboração de projetos de pesquisa, a imaturidade mesmo, acho que de como interpretar os resultados do próprio artigo, né? Então a gente sempre tem que lembrar que todo estudo ela tem uma pergunta e os resultados ela tem que responder esse objetivo e essa pergunta que você elaborou inicialmente. E qual que é a grande questão, né? No meio de tantas variáveis, eu puxar uma variável que deu positivo, que te chamou mais atenção, que foi mais atrativo, né? É uma das coisas principais que acaba acontecendo, né, Daphne? Então, assim, é uma coisa totalmente de viés cognitivo do ser humano e é muito importante a gente ser ciente de como que isso acontece, né? Então, por isso é uma coisa muito importante. Então, assim, mas voltando um pouquinho mais do assunto até dos seus projetos de doutorado, fala um pouquinho do que você realmente estudou, porque com certeza a galera não está acostumada a entender o que é um estudo metodológico sobre spin, né? Então é uma coisa muito detalhada. Fala um pouquinho do que saiu dessa produção científica que não foi pequena, né? É verdade, Leilão, mas é muito. É diferente mesmo. O pessoal, eu lembro logo no início do doutorado, quando eu falava o tema, o pessoal já estranhava um pouco, e aos poucos todo mundo foi se familiarizando um pouco mais e as pessoas vão se juntando, né? Quem gosta do tema vai percebendo o quanto é importante também, né? E fui vendo que muita gente se interessava. Então, a gente fez 3 grandes projetos. Um deles foi avaliar tanto a qualidade metodológica, né, que é ver o quanto um estudo é, reporta e faz e conduz um estudo de uma maneira correta, assim como a qualidade de descrição dos estudos, ou seja, tem alguns guias de descrição, né, bastante conhecidos hoje em dia, dependendo do desenho de estudo, tem aqueles da rede Equator, né, por exemplo, para ensaios controlados aleatorizados, se usa Consort para descrever melhor um artigo, e a gente utilizou essa Consort para ver como que cada artigo dentro da área de dor lombar, a gente utilizou nesse primeiro projeto, como que eles estavam descritos. E a partir do SPIN, como você mesmo disse agora há pouco, a gente avaliou através de alguns itens baseados em literatura, como por exemplo, né, como eu disse, a maior parte era de interpretação exagerada mesmo. Relato seletivo, que nem você disse agora, de você fala mais sobre uma variável, um desfecho, um resultado que deu positivo e omite um resultado que deu negativo. Então, aquele resultado deu negativo, nem vou falar dele. É errado isso, a gente tem que falar tanto os positivos quanto os negativos, porque o leitor tem o direito de saber também, né, que deu positivo ou não. Até porque também ajuda na tomada de decisão, né, você saber que uma coisa foi negativa, diferente de não saber nada dela, né. Então, isso no primeiro projeto. A gente falou sobre esses itens de qualidade, SPIN, para estudos de dor lombar, em ensaios controlados e aleatorizados. E o segundo grande projeto foi a mesma coisa, só que em revisões sistemáticas. Porque, por incrível que pareça, muda bastante coisa, né? Dentro de uma revisão sistemática, a qualidade metodológica, a gente avalia vários itens diferentes, qualidade de descrição é mais parecida até entre um e outro, mas também mudam algumas coisas, e o SPIN também acaba mudando uma coisa ou outra. E o terceiro grande projeto, que eu considero o mais importante porque ele é conclusivo desses 2 primeiros e envolve todas as áreas da saúde, porque daí a gente fez esse grande projeto
já como uma revisão sistemática que englobava tudo na área da saúde, relacionada tanto ao SPIN quanto à inconsistência, também esqueci de falar dos outros projetos, inconsistência entre resumo e texto, ou seja, qualquer diferença que tem entre o resumo e o texto, né, que você lê no resumo, de repente você vai ver no texto não tem, ou vice-versa. E além de ser tudo na área da saúde, né, esse terceiro projeto foi bem descritiva a revisão sistemática. Então, deu para a gente ver que em qualquer área da saúde não é nada perfeito com relação a SPIN ou descrição. Muito pelo contrário, a gente ficou até assustado com o tanto que ainda pode melhorar, sabe? E tinham áreas, por exemplo, que tinham até certas diferenças, inconsistências, por exemplo, na área de oncologia, tinham estudos que falavam que eram ótimos, que a interpretação e a descrição eram boas, mas ainda dentro de oncologia falava também que tinham uns péssimos. Então a gente não achou nenhuma consistência que dissesse essa área da saúde é boa, essa descreve bem. Pelo contrário, é tudo meio bagunçado. Agora, uma coisa que a gente achou que eu acho que vale a pena comentar e que é bom é que tem uma diferença grande com qualidades de artigo da Cochrane. Cochrane é uma qualidade muito melhor comparada com qualquer outra revista. A gente não achou nenhuma revista assim que tivesse uma diferença grande com outras, né? A gente vê que fator de impacto acaba influenciando quando a revista tem um fator de impacto maior. Porém, a melhor rede de pesquisa, assim, se eu for recomendar, vamos fazer uma pesquisa nessa plataforma, né, e nessa plataforma você pode confiar o que tiver lá. Eu diria para procurar na Cochrane. Aliás, é o que eu faço. Sempre que eu vou procurar algum tema de dúvida clínica minha, eu vou primeiro na Cochrane. Se eu não acho, daí acabo procurando em outros lugares. Mas eu acho que vale a pena comentar isso. E falando mais sobre SPIN também, que você perguntou, Lê, e o Rafael também perguntou, da porcentagem de artigos que a gente viu que tinha SPIN, pensando nos projetos, o primeiro projeto que a gente viu, ensaios controlados aleatorizados, a gente viu 98% dos artigos com SPIN. A gente analisou 200 artigos, tá? Não é uma amostra gigantesca, né, se for pensar, mas são ensaios controlados aleatorizados em dor lombar dentro de fisioterapia. Então, 200 artigos, 98%, praticamente todos, tinham SPIN. Já das revisões sistemáticas foi um pouco menos, se eu não me engano, acho que foi em volta de 70 ou 80, por aí, que tinha SPIN também. E a gente avaliou uma amostra de 66 revisões sistemáticas. Também, maioria, né? Se for ver 80% é a maioria. Agora, do que a gente achou de artigos na área da saúde em geral, era muito diferente, né? Então, é como se nessa revisão eu relatasse, por exemplo, dentro da fisioterapia, que foram os meus artigos, inclusive, né, que eu incluí dentro dessa revisão, que variou de 80 a 98, vamos supor, né? Agora, dentro da oncologia, variou de 7 a 89%, sabe? Então, teve uma variedade muito grande. Então, não tem nem como eu poder falar porcentagem com relação a outras áreas, porque variou muito. Mas a gente usou um ponto de corte, que daí, na nossa cabeça faz sentido, eu acho que vai fazendo de quem lê também, de quem tá inteirado no assunto. Considerando que a gente tem que reportar um artigo, né, o que você faz ali no seu estudo de uma maneira 100% acurada, né, que teoricamente seria 100%, ou também com relação à interpretação, a gente pensa, poxa, tem que ser 100%. Então, a gente deu uma margem de erro de 5%. Então, não teve menos que 5% de interpretação ou qualidade boa. Então, a gente considerou que tudo foi ruim, por isso, porque a gente deu esse ponto de corte de 5%. Entendeu? Então, basicamente, tem muito que melhorar ainda.
E é um cenário que às vezes dá uma desanimada, né, Daphne? Mas eu acho que é muito importante Nossa, todo mundo entender que a gente está falando de uma parte muito de bastidor de pesquisa, né? Então, tudo isso que a gente está falando, as ações, elas estão relacionadas principalmente a autores, né, de revistas, de publicações, os revisores e editores-chefes, que foi uma das camadas que a Daphne vai falar mais para frente, tá? Mas Rafa quer fazer uma perguntinha também aí. Rafa, por favor, fique à vontade. E até comentar, acho o cuidado de quem lê, né? Porque realmente, se você bater o olho, a probabilidade é que se você bater o olho em resumo para tirar conclusão, você vai ser enviesado pelos autores, né? Acho que essa é a conclusão. Eu até ia puxar aqui, aproveitando o papo de espinha, acho que antes da gente ir para as camadas, né, e o resto dos projetos que a Daphne está envolvida, eu acho que é muito legal a gente levantar essa discussão, né? Porque a pesquisa ela não é dicotômica nesse sentido, né? A gente está passando por um momento de transição em termos de pesquisa com relação até à interpretação, por exemplo, do valor P, né? Que ele é normalmente mal interpretado, né? A gente fica com aquela busca eterna do P menor do que 0,05. O valor P, na realidade, o que ele significa não tem nada a ver com a hipótese está sendo testada, né? Ele tem a ver com o desenho do estudo, ele tem a ver se o estudo controlou muito bem aquele fenômeno, né? Na verdade, ele seria uma medida, na sua interpretação original, até contínua, né? Algumas áreas usam P menor, a física usa um P de 0,0001 para falar que um fenômeno de fato parece ter probabilidade de existir, mas é uma medida arbitrária, né? E aí é o ponto que, assim, se a tua análise estatística foi 0,06, significa que não existe o fenômeno, né? Então, a interpretação correta do P não é dicotômica, é uma medida de informação que diz o quanto que o teu dado bate com aquela hipótese que você estava testando, né? Com a hipótese a priori. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa interpretação, né? E isso levou, muitas vezes, até por um viés de seleção, com que as pesquisas fizessem, né? Os autores consciente ou inconscientemente fizessem p-hacking, né? Que é a ideia de você ficar espremendo o dado até você achar alguma coisa, e eu acho que tem a ver com spin, isso, né? Então, eu acho que seria legal, Daphne, você comentar um pouco sobre isso, né? E talvez até a gente pode seguir a discussão antes da gente prosseguir no bate-papo com relação a medidas para minimizar isso, né, que foram tomadas ao longo do tempo. sim, é verdade, concordo. Tem muito isso mesmo, Rafael, das pessoas se basearem muito no valor do P ainda. E graças a Deus já tem muitas revistas que pedem para tirar o valor do P e para focar mais no intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, sim, é uma medida um pouco mais precisa, porque você consegue ver exatamente o que a palavra diz, né? O intervalo de confiança que você pode basear a sua opinião. Então, dando um exemplo, né, de 0 a 10, uma escala de dor. Se o intervalo de confiança é normalmente mais curtinho, mais confiável, né? Se o intervalo de confiança ele é curto e você vê que deu um P, ok, você olhou o P, deu o significativo e você vê o intervalo de confiança, ele tá lá vamos supor, deu um P significativo e o intervalo de confiança é de 3 a 5, por exemplo. Você vê, tá, então dentro desse intervalo de 3 a 5, eu posso considerar que meus pacientes estão ali encaixados nesse intervalo, eu posso considerar que teve uma melhora boa se eles melhoraram de 3 a 5 pontos, né? Considerando assim. Então, é uma medida muito mais precisa, você tem até mais clínica, se você pensar, porque um clínico vai ver um valor de P, vai falar, que é isso, né? Para que eu uso isso na minha área clínica? Agora você pensa numa escala de 0 a 10 de dor, que você costuma perguntar para o seu paciente, né? Quanto você está de dor nas últimas 24 horas, na última semana, que seja. E daí a pessoa fala, você toma como referência já aquela dor, você já tem um parâmetro de comparação, né? Comparando com o artigo ali, do que o artigo fala, tal, pelo menos é mais intuitivo, é mais fácil de interpretar até, né? E isso até é uma coisa legal da gente falar, porque é o que você falou, os clínicos, eu acho que muitas vezes, eu falo isso porque eu passei por isso também, ao longo do processo, né, de amadurecimento científico, usam esse cutoff para saber separar o que é bom e o que é ruim. Vamos lembrar, né? Primeiro, para que você faz análise estatística? Né? Se eu precisasse saber que naquele meu estudo um grupo foi maior do que outro, eu tirava a média e falava. Eu não precisava de uma análise estatística. Né? A análise estatística é uma inferência para a população.
E normalmente a gente usa essa inferência principalmente quando você quer fazer um teste de hipótese, ou seja, olha, eu acho que, por exemplo, né, o exemplo que a Daphne deu, eu acho que colocar a bandagem ou um kinesiotape na lombar vai ser melhor do que uma abordagem placebo. Então eu parto dessa ideia, né, e eu vou fazer o teste. E para isso eu preciso ter uma quantidade de pessoas específica para identificar isso, né, que a gente chama, né, para ter poder, que é o que a gente chama de poder. E aí o teste, a estatística me fala qual é a chance de eu de fato ter achado algo ao acaso ou não. No final das contas é isso. É só isso. É, e aí a gente para isso que faz análise estatística, para a gente ver se aquilo é possível ser extrapolado para o resto da amostra. E sempre que a gente fala de cuidado de interpretação, volta para isso, porque se o estudo foi mal desenhado, aquela extrapolação estatística, ela está errada, ela provavelmente está enviesada. Se o estudo não foi bem controlado com relação a confundidores, por exemplo, né, se a seleção dos participantes não foi muito bem feita, também a extrapolação vai estar errada. Então, a análise estatística não é para falar se é bom ou ruim, não é sobre a técnica, né, é sobre a extrapolação daquilo para a população. Né? E aí é isso, a gente está tentando ter uma medida com base nessa extrapolação que me ajuda a tomar uma decisão para o meu paciente. Se ele for próximo daquela população, é para isso que a gente quer. Né? Então, esse p-hacking que a gente fala, ele faz com que as pessoas, né, façam, não só acabem fazendo spin, mas também com que elas façam mais análises. A gente sabe que, na medida que você faz mais análises, né, aquela coisa, por que eu não posso pegar meu trabalho e ficar tentando achar no ensaio clínico o subgrupo do subgrupo do subgrupo que responde à técnica? Porque você vai aumentando a chance de achar algo ao acaso, né, de fazer um erro do tipo 1 ali. Assim como os testes, por exemplo, exame de sangue, não tem uma sensibilidade muito acurada, né, por mais que você pegue um teste com sensibilidade boa, o Stella para HIV, né? A sensibilidade é ótima, só que se você fizer isso na população, você vai ter muito falso positivo, né? E esse é o problema, né? É você ficar fazendo o teste e encontrando falso positivo. Então, assim como no exame de sangue, a cada 20 exames que você coleta, você tem a chance de ter um ao acaso que vem errado, aí vem bem a testosterona e alguém vai te suplementar por causa disso, né? No estudo é a mesma coisa. Quanto mais você faz teste, mais chance você tem de achar algo. Né? E isso não só gera spin, mas até obrigarem, né, as revistas começarem a obrigar os autores a publicar o protocolo antes de fazer o estudo, a quantidade de achados positivos era gigante, né, Daphne? Não sei se você quer comentar algo sobre isso aí. O que mudou depois que fizeram um pré-protocolo, né? Não, exatamente. É uma das coisas que a gente também recomenda nas conclusões dos nossos estudos. Fazer um protocolo, registrar o estudo, né? Porque a partir do momento que você registra, você tem com que comparar no final, né? Então você fala, tá, a pergunta foi essa, os desfechos foram esses, e no final eles foram respondidos ou não. E daí que você também pega no pulo se teve spin ou não, né? Se a pessoa colocou dados a mais, se fez análises a mais, que nem você está falando. O pessoal também costuma chamar de phishing, né? De quando você fica procurando ali, procurando, fazendo um monte de análises em cima e acaba achando alguma positiva, exatamente, né? Um falso positivo. E é isso, né? Praticamente não deve fazer, e o que é importante é a gente fazer registro de ensaios controlados lateralizados, revisões sistemáticas, da maneira que for, a gente tentar no mínimo fazer um protocolo, publicar o protocolo. Hoje em dia já tem bases de dados que elas são de graça e você pode deixar o seu protocolo ali disponível, mesmo que ele não seja publicado, mas ele está disponível ali. Porque, por exemplo, para o nosso caso até, como eram estudos metodológicos, não existia uma plataforma que pudesse, né, indexar o artigo como protocolo de uma revisão sistemática, né, ou nenhum lugar que a gente tivesse achado que a gente pudesse deixar já registrado o que a gente queria para a nossa revisão sistemática. E daí a gente colocou numa plataforma que é aberta, e para deixar, né, disponível, como a gente preza tanto por isso, né, a gente fala, é metodológico, ok, mas vamos deixar disponível ali para todos saberem o que era o nosso objetivo desde o início. Então, isso é muito importante na área clínica, porque acaba acontecendo exatamente isso, né, de ter phishing, acabam focando mais em desfechos, às vezes, né, que a gente falou antes, às vezes são desfechos secundários, que nem eram tão importantes ali para a pergunta, mas que porque eles eram positivos, acabam focando mais na conclusão do estudo
sobre aquele desfecho secundário do que o próprio primário, né, que era o mais importante. E isso é muito legal. Eu acho que tem uma chamada que a gente precisa fazer, né? E as pessoas precisam se aproximar mais, que é um pouco da interpretação estatística, até o que está envolvido de um estudo, né? O Rafa sabe muito mais do que eu de estatística hoje também, e é uma questão assim que, por mais superficial que seja o seu conhecimento, você entender como que aconteceu aquela manipulação de variáveis ou não, as análises que aconteceram. Hoje, quando a gente faz projeto, a gente elabora a pergunta pela análise estatística, grande parte das vezes, porque a gente sabe que é possível responder ou não e até onde que a gente poderia extrapolar, né? Então, isso é uma das coisas super importantes, que você não precisa ser o estatístico, mas você precisa ter uma mínima noção para interpretar tudo aquilo lá, né? Então, eu sempre brinco que muitas vezes eu paro na análise estatística conforme o objetivo do estudo e eu já posso parar de ler se eu entender que ele não fez uma análise ideal para aquela pergunta. Então, essa é uma das coisas que vai economizando tempo, né? Eu sempre brinquei que eu acabei aprendendo metodologia pela preguiça, e aí eu posso fazer uma peneira se eu leio ou não leio aquele artigo inteiro ou não. Porque senão você sabe que é um lugar que vai ser um levantador de hipóteses, né? Então, para você que lê só uma parte ou acaba indo apenas pela leitura do artigo, você começa a não conseguir interpretar o número, os dados, e aí você não consegue pegar aquele detalhe, né? O Luiz Espanhol, a gente conversa muito sobre isso, né? O tempo que ele fica com os alunos dele dentro da tabela 1, aquela primeira, inicial, para poder mostrar à população quais variáveis realmente estão dando diferença, e ao mesmo tempo tem um grande dificuldade aí, né? Que é você pegar uma tabela 1 e falar assim, o que eu descrevo dessa tabela? Porque o cara pode escrever o que ele quiser e chamar a atenção para quem ele quiser, né? Então, são muitos detalhes que a gente está conversando hoje, que é um pouco mais desse bastidor da produção científica, que vai repercutir diretamente na hora que alguém vai pegar um artigo, se ele lê ou não aquele artigo e como que ele interpreta, né? E aí, até puxando para essa esfera, essa camada, assim, né? A Daphne já falou de algumas coisas, as publicações dela tiveram uma grande repercussão no board das revistas, né? Em todo esse processo do tipo, alterações que as revistas precisam dentro do sistema dele, até de aceitação e dos papers e tudo mais. Então, fala um pouquinho desses editoriais, desses lugares que você acabou escrevendo e das repercussões que aconteceram em relação a esses estudos, Daphne. Só um adendo, Lê, do que você falou antes, concluindo o assunto também, que eu acho muito importante, mesmo se a pessoa não tiver nenhum intuito de ir para a área acadêmica, mas tem interesse de se envolver com prática baseada em evidências, né? Ou seja, a pessoa atende pacientes e quer fazer algo baseado no que tem aí publicado, com qualidade. Eu acho que no mínimo a pessoa deveria ter um básico de interpretação mesmo. Então, fazer algum curso, ir atrás mesmo de procurar fazer algum curso de interpretação de dados. Não precisa virar acadêmico, nada, mas realmente só aprender um pouquinho sobre a pergunta do estudo, que nem você falou. Você sabe a pergunta do estudo, então o tipo de estudo tem que ser X. Então, sabendo do objetivo do estudo, você sabe qual é o tipo de estudo. Se ele não bate, já nem lê aquele artigo, né? Então, é o básico do básico. Sabendo interpretar, sabendo o que você tem que olhar em cada artigo, você aprende a filtrar primeiro tudo que você lê. Então, tem coisas que nem devem ser lidas, na minha opinião. Então, bases de dados também, que eu já nem olho mais. Eu acho que uma dica importante é a gente já ir direto para o inglês também, então fazer um curso de inglês, né? Porque os melhores artigos estão mais publicados ali internacionalmente, mesmo que eles sejam brasileiros, eles acabam sendo publicados fora, então os de melhor qualidade, né? Não que não tenha artigo de boa qualidade publicado em português, com certeza tem, mas o ponto principal realmente é a gente saber interpretar, né? E daí, segundo, saber um pouquinho de inglês, nem que seja só leitura, para poder dar essa filtrada melhor também na qualidade. Só comentar uma coisa, Daphne, antes de você até prosseguir com a pergunta do Foucault, que o teu primeiro ponto eu acho muito legal, que assim, se você sabe o que você pode extrapolar com base em cada desenho de estudo, a gente não teria, por exemplo, estabilização segmentar sendo proposta com base em estudo transversal, do tipo caso controle de 10 pessoas por grupo. Exato. Nem estabilização escapular sendo proposta por estudo parecido e muito menos valgo dinâmico, né? Então, ou tratamentos para o valgo dinâmico, né? Então, eu acho fundamental, né? De novo, olha como o spin tem tipo uma malha, uma teia de coisas que envolve, às vezes, a falta de conhecimento sobre estatística, a falta de conhecimento sobre desenho de estudo,
né? E também o desejo dos autores, às vezes, de achar algo, né? Que é mais fácil publicar se você achar algo. E se você é um clínico tentando achar a informação para tomar a melhor decisão, você vai ser influenciado por isso, né? Você precisa ter um mínimo de conhecimento mesmo para poder passar por essa cortina aí, Sim, né? com certeza. E SPIN, no final das contas, é um tópico dentro da metodologia ali, né? Mas são coisas que a gente realmente tem que ficar de olho, né? Para poder interpretar melhor, tanto com relação à metodologia, quanto com relação à interpretação do texto em si, né? Que acaba gerando o SPIN. E com relação à pergunta anterior do Leandro, então, o que aconteceu? Foi muito legal que as publicações dos primeiros projetos do doutorado, eles tiveram uma repercussão na mídia bem legal, na mídia que eu digo científica, né? Saiu no site da Cochrane, saiu na Pedro também, né? Que é a base de dados em fisioterapia, no Twitter deles, nos sites e tal, falando sobre tanto no geral, né, que a gente deve melhorar o que a gente escreve, que a qualidade metodológica tem que ser dada mais atenção, a qualidade de descrição, a interpretação, quanto às políticas editoriais de revistas. Então, por exemplo, o primeiro artigo mesmo que a gente publicou foi na Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. E eles, assim que publicaram o artigo, fizeram um editorial, acho que foi nem um mês depois, falando que eles, da própria revista, iam mudar algumas políticas editoriais da revista com relação aos resumos. E a gente achou aquilo incrível, porque eles tomaram como base o nosso estudo, até citaram o nosso estudo no editorial deles, falando que eles iam aumentar o número de palavras permitidas por resumo, que é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também, porque é uma coisa super simples e que qualquer revista pode melhorar, né? E se for ver, já melhora tanto a descrição quanto a interpretação. Então eles aumentaram o número de palavras e também falaram que eles iam melhorar o treinamento dos revisores e editores da equipe deles, da Archives, para poder analisar tanto o resumo quanto o texto, né? Porque a gente também falou muito de comparação de resumo e texto. Então, por mais que o foco tenha sido sempre resumo, que é o que tem mais visibilidade, né, no meio da clínica, a gente também falou um pouquinho de texto. Então, a gente comparava muito um com o outro, né? Então era inevitável a gente olhar para o texto também. Então eles falaram isso, de ver essa consistência entre resumo e texto, melhorar a qualidade e tudo mais, considerando o treinamento da própria equipe, né? Tanto os editores quanto os revisores. A gente achou isso muito legal e também depois, mais pra frente, teve um editorial, foi um comentário, né? Um editorial da Physical Therapy, que também, mesma coisa, e eles falaram que, se eu não me engano, o Archives não falou, mas a Physical Therapy falou sobre registro. O quão importante, né, que nem a gente falou agora há pouco, é registrar o estudo antes de começar a fazer o estudo até, né? E daí depois que fizer, já tem publicado lá o protocolo, o registro e tudo mais, para todos poderem ter essa comparação e evitar qualquer tipo de spin ou interpretação errada, inconsistências. Então deu essa repercussão, né, nessas revistas e na mídia ficava aparecendo, né, na Cochrane, eu sou super fã da Cochrane, e daí aparecia na Cochrane falando sobre os nossos artigos. A gente falou também, a gente fez um pouco de comparação da Cochrane no segundo projeto, né, que a gente avaliou revisões sistemáticas, e a gente viu que como a Cochrane é bem melhor mesmo com relação à qualidade metodológica, a gente falou isso no estudo e daí eles fizeram uma matériazinha para eles lá também, exaltando isso. Mas é interessante falar que nesse estudo que saiu agora da JCE, a Journal of Clinical Epidemiology, que foi a revisão sistemática em todas as áreas da saúde, a gente achou muitas comparações de Cochrane e não Cochrane, né, em outras áreas da saúde. E, de maneira geral, não tem muita diferença. Olha que interessante. Na física a gente achou, mas de maneira geral não tem muita diferença. Então eu achei isso interessante, porque né, continuo sendo super fã da Cochrane, mas em geral não tem muita diferença entre Cochrane e não Cochrane. Então tudo depende do quanto a gente interpreta o estudo, né? Não pode confiar de olhos
fechados também na Cochrane, né? Não é assim. Não, e esses estudos, esses achados são muito interessantes. Ele abre, né? Depois que eu conheci os estudos da Daphne, eu comecei a pensar em várias questões metodológicas, tentar fazer outros trabalhos específicos que acabaram não indo para frente, todos, né? Mas são trabalhos que começam a deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Do que eu tô lendo, né? E eu acho que tem uma coisa muito mais importante, assim, que numa regra geral, é entender a coerência de todo aquele texto que está sendo apresentado para você, né? O título, o objetivo, os métodos, resultados, o quanto que essa pessoa está discutindo, né? Então, assim, se você começa só a parar, ver a coerência de todo o processo, você já começa a levantar algumas coisinhas, né? E a ideia não é você extrair de tudo alguma coisa, né? Todo paper gera alguma coisa. Tem alguns papers que você só elimina, né? Você fala assim, não lê, porque ele vai literalmente te gerar mais confusão e você vai ficar extrapolando mais dados ainda, né? Então, lembrem que você, como clínico, vai ter um viés específico por causa da sua prática clínica e o pesquisador vai ter o viés dele pelas preferências e crenças que ele tem quando ele elabora a pergunta. Isso é super natural e humano, né? A gente só precisa saber lidar com isso. E eu queria muito, Daphne, que você tentasse dar dicas práticas, né? Entre aspas, num resumo do que a gente conversou hoje, para as pessoas não ficarem caindo tanto em espinho, assim. Então, assim, que depois de tantos estudos, tantos papers, você conseguiria dar de dica prática para as pessoas que estão lá lendo o paper diariamente, né? O que você consegue falar para a gente? Bom, primeiro de tudo, ver aonde você está buscando esse estudo. Então, é no Google? Você está pondo no Google ali direto, buscando o tema? Não faça isso. Tentem buscar em bases de dados científicas mesmo. PubMed, Cochrane, de preferência em inglês, né? Mas se não for possível, de repente cai um artigo na sua mão, fala, esse artigo é bom, lê. Antes de confiar plenamente em quem passou para você, talvez, vê qual é a revista. Então pega, copia o nome da revista, pode colar no Google, vê o fator de impacto daquela revista. Você pode escrever simplesmente o nome da revista, fator de impacto. Muitas vezes o próprio Google já filtra lá em cima e mostra. Tem que ser um fator de impacto na nossa área da físio. Normalmente a gente tem um fator de impacto no máximo até uns 4. Mas qualquer revista que tenha fator de impacto dentro da físio maior que um já é boa. Então essa é uma das dicas. Mas considerando a área da saúde, tem revistas aí que vão fator de impacto lá para os 40, por aí. Então, quanto maior o fator de impacto, melhor. Revista da Cochrane, né, para revisões sistemáticas, são ótimas opções. Então, que nem eu disse, se a pessoa ela mesma está fazendo a própria busca, vai na Cochrane primeiro, dá uma olhada. Se não tem o assunto que você está procurando, daí vai em outra base, na PubMed, procura, filtra. Tenha em mente, que nem eu falei, de repente a pessoa tentar fazer um cursinho de como interpretar, porque dependendo da sua pergunta, da sua dúvida com seu paciente, vai mudar o tipo de estudo que você tem que procurar. Então, se você quer saber sobre eficácia de intervenção, você tem que procurar ensaios clínicos, ensaios controlados aleatorizados. Então, você vai numa base de dados procurando só por isso. Você pode, inclusive, filtrar dentro de uma base de dados pela busca. Você filtra só esse tipo de estudos. Essa é outra dica. Outra coisa é com relação a número de palavras no resumo, né? Que eu falei antes tem que ter bastante palavras. Normalmente a Cochrane tem bastante, né? Você vai ver um resumo enorme. Então isso também, né? Se você vê um resumo curtinho, que nem é estruturado, por exemplo, estruturado o que quer dizer? Quando você tem lá divididinho objetivo, lá, métodos, lá, resultados, né? Tudo divididinho, é que o resumo é estruturado. Tem muitas revistas que ainda publicam um resumo corrido, de um textinho corrido. Eu costumo fugir um pouco disso, porque daí você vê que já no próprio resumo a revista não tem muita estrutura já, né? Não é regra, tá? Mas essa é uma das dicas que eu daria. E que mais? Isso pensando em clínicos, tá? Tô dando dicas pensando em quem normalmente é clínico e vai atender e na correria do dia a dia vai dar essa olhadinha lá para procurar. E, né, saber interpretar, fazer esse cursinho para saber interpretar
os resultados por conta própria, tentar não confiar muito no que o autor escreveu na conclusão. Então, o que eu normalmente faço, que eu daria de dica, é você tenha dúvida, achou o artigo, viu o formato dele, viu que a revista tem um fator de impacto bom, legal, vai lá para os resultados do estudo e já vê os números, né? E já interpreta ali o que você considera relevante para a sua prática clínica. Claro, tem muitos outros pontos que a gente pode olhar dentro de um artigo, né? Eu digo na correria do dia a dia, mas dentro de um artigo, para ver se a metodologia do artigo é boa e tudo mais, tem diversos pontos que podem ser olhados, né? Inclusive a população de estudo, se ela é parecida com a sua. Então, às vezes você vai pegar um artigo que é feito num lugar de primeiro mundo, num hospital cheio de recursos, tal, mas você vai atender o seu paciente dentro do SUS. Então, não tem muita comparação. Então, você tem que achar uma população relativamente parecida. Nesse caso, eu até indicaria, por exemplo, pegar um estudo brasileiro, talvez mesmo, né? Então, tudo depende da sua pergunta, da sua população. Então, você tem que colocar tudo isso na balança e ir atrás da sua resposta baseada tanto no tipo de estudo quanto na interpretação de dados. Muito legal, Daphne. Vou pedir para o Rafa, a gente está nos momentos finais aí, fazer as considerações finais. Rafa, por favor. Eu acho muito legal ver projetos como o da Daphne, que são meta-research, né? Pesquisa sobre a pesquisa. Porque, poxa, a gente sabe que o processo científico ele não é perfeito, porque, de novo, né, a ciência não é uma entidade que existe livre de humanos, né? Ela é feita pela comunidade científica, que envolve Homo sapiens sapiens, até o momento, pelo menos. E aí, o processo não é perfeito, né? Mas é o melhor que a gente tem. E aí é muito legal ver pesquisas como a tua, Daphne, onde você realmente contribui ali para a melhora desse processo, né? E ao longo do tempo tiveram várias mudanças e estão acontecendo mudanças nesse momento com relação à comunidade científica, né? Então, o que a gente falou de o Open Science, o movimento de ciência aberta, né? Que é a ideia de você deixar tudo disponível, do tipo, se eu quero publicar ensaio clínico, eu tenho que publicar o protocolo antes, e se eu fugir do protocolo, eu não publico meu ensaio clínico, eu não consigo. Os revisores não vão deixar eu publicar. Isso fez com que o número de achados positivos caísse drasticamente depois, né? Porque as pessoas pararam de fazer phishing e p-hacking. A gente tem hoje várias iniciativas, né? O Open Science Framework, né? Que é o que provavelmente a Daphne publicou dela, que são repositórios abertos para você publicar protocolos, todo mundo pode acompanhar, e tem hoje iniciativas, né, onde o artigo não é mais publicado nesse modelo revista, né? Ele é publicado num repositório aberto, com os dados abertos, com o script estatístico aberto, qualquer um pode ir lá ver. Então, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que para quem é clínico, é legal saber que isso está acontecendo, né? Existem iniciativas para melhorar o processo científico, mas eu acho que as dicas da Daphne são perfeitas. Assim, se você quer usar a ciência para tomada de decisões, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de revista que você escolhe, com o tipo de estudo que você lê, com o desenho de estudo, né, e com as conclusões que vão ser tiradas disso. Então, muita gente vai querer entender o que fazer com base em revisão narrativa. Não é o tipo de estudo para fazer isso. Ou vai querer estudar e vai estudar mecanismo, mas ele quer tomar decisão clínica. Não é o tipo de estudo para fazer isso, né? Então, eu acho que tem que separar estudo, quero estudar, quero saber mais, de aprender ou buscar uma informação para tomar uma decisão. E para isso, né, não dá para fugir. Assim, clínicos precisam desenvolver essas habilidades que a gente falou ao longo desse episódio, o seu letramento científico com relação à metodologia de desenho de estudo, entender um pouco de estatística, né? A gente falou disso no episódio com o Caio, né, Foucault, por trás dos números na bioestatística, né? A bioestatística além dos números. É muito legal esse episódio, mas o Caio é uma pessoa diferente, ele precisa entender a conta para entender o processo, mas a maior parte das pessoas talvez consiga entender a lógica e é o suficiente. Você não precisa saber rodar uma análise, né? Você precisa entender a lógica da análise. Então, enfim, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Porque ao ler artigos, a maior parte deles tem spin, e que se você consumir artigos que estão sendo mastigados por influenciadores ou por divulgadores científicos, tem que ter mais cuidado ainda, porque pode ter o spin do spin, né? Pode ter o spin do divulgador do que foi feito no trabalho, que já pode ter spin. Então, é um double spin aí, exponencial.
Então, enfim, Daphne, parabéns pela tua linha de trabalho, é muito legal, e muito legal ver que realmente o teu trabalho contribuiu, muita coisa vai contribuindo pelas bordas, né? Legal ver que o teu trabalho contribuiu de forma direta para a melhora do processo científico. É verdade, obrigada mesmo. E é bem isso que você falou, viu, Rafael? É a pesquisa da pesquisa, né? E a gente vai melhorando aos poucos, mesmo de uma maneira geral, pesquisa clínica, né? No final das contas. Então, acho que é muito importante a gente continuar nessa luta, porque de passinho em passinho vai melhorando sim. Muito bom. Daphne, vou aproveitar, já fale as suas considerações finais aí, e as mensagens de paz, amor e esperança. Não, é exatamente isso que eu acabei de falar agora. Nossa, a gente tem mais é que continuar nessa luta, porque um dado muito interessante que a gente vê na pesquisa clínica não sei se vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido falar assim, que para um estudo ser colocado em prática mesmo, já foi visto que demora 17 anos, né? Tem um estudo que fala sobre isso. E eu acredito que seja um pouco disso também, dessa metodologia, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, é, os estudos de guias de descrição da Consort, o Prisma, aqueles que falam como descrever artigos, foram publicados em 2008, 2013, por aí, os de resumo, né? Os outros já foram publicados até um pouco antes. Como eu foquei em resumo, estou falando desses anos. Mas se vocês forem ver, olha quanto tempo já passou e ainda assim não melhorou tanto, né? Então ainda tem muito que melhorar e a gente tem que continuar nessa luta, continuar falando do óbvio mesmo, porque muita gente acha que é óbvio, que é fácil, é simples, já é um assunto manjado, todo mundo sabe. Mas não, a gente tem que continuar falando disso sim, as pessoas têm que estar conscientes desse problema, tanto lendo quanto avaliando, né? Os avaliadores, revisores de revistas têm que estar cientes disso, né? De que tem que olhar para esses pontos que são muito importantes e melhorar a pesquisa clínica em geral, no mundo, em todas as áreas da saúde. E é uma coisa que a gente fala tanto, né, Daphne, de falar de mudança de comportamento do paciente, que as pessoas precisam melhorar, não sei o quê. E essa conversa é uma conversa direta com vocês, são profissionais da saúde, que a gente precisa mudar nosso comportamento e ter também atitudes que realmente façam diferença, né? Então, assim, a grande questão é não fujam, não se assustem, né? E deem mais valor a esses trabalhos, né? Eu sei o quanto trabalho que deu, acompanhei de perto a Daphne fazendo tanta análise, né? A gente ia para o parque lá, ficava no Vila Lobos lá, via ela milhões de artigos, né? Então, assim, é muito trabalhoso e ela analisou o todo do processo, né? Essa questão é muito interessante. E é aquela questão, nada muda o processo de você ter que sentar e ler o artigo completo, né? O Léo Costa sempre fala do LPPI, né? Então, assim, é uma brincadeirinha que até facilita para a gente reforçar essa mensagem de para ler o paper inteiro, né? Então, é uma questão muito interessante, né? O outro P a gente não pode falar, não Eu ia sei qual falar isso, horário. faltou um P aí, né? Tudo bem. Acho que todo mundo é maior de 18 que escuta a gente, né? Então, não, leia a do paper inteiro. É... Censura. Depois eu Vamos falar censuro pessoal lá. da edição censurar isso aqui. E com certeza eu vou deixar lá no grupo do Telegram todos os papers que a Daphne publicou recentemente, tá? Que são papers muito legais. Também tem um vídeo super legal que o Léo Costa apresentou, né? Esses dados lá no WCPT, numa aula magna, super interessante, né? Infelizmente não foi a Daphne, eu acho que deveria ter sido você, tá? Desculpa, não, mas eu acho que deveria ter sido a Daphne. Mas é isso. Então, Daphne, muito obrigado pela conversa, pela presença aqui. Bom matar a saudade aí de você, conversar um pouquinho mais, tá? E estamos à disposição para qualquer coisa. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar e enviar para todo mundo. Então, Daphne, obrigado. Rafa, brigadão e até a próxima.